Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos aqui, olha, no nosso livro de ciências e hoje eu estou num lugar diferente. Estou aqui na minha cozinha. Quer dizer, vocês já viram a minha cozinha, né? Pelo menos a geladeira, né? Porque eu já fiz algumas atividades aqui na cozinha. E hoje nós vamos trabalhar, certo? Sobre as transformações da matéria. Inclusive, nós já estudamos isso quando nós estudamos sobre a água, certo? Nos estados físicos da água, né? Sólido, líquido, gasoso, e aí do sólido para o líquido, né? Liquefação, do líquido para o sólido, solidificação, certo? E assim vão acontecendo as transformações. Então, as mesmas transformações que a água passa, as outras matérias, certo? As outras coisas também passam, certo? Então, aí no livro de vocês, na página 152, olha aqui, temos aqui ovo cru ou cozido. Aqui tem um joguinho, certo? Que é uma trilha. E aí, nessa trilha, você vê aqui, certo? De acordo com os pontos, e você vai ver se o cozinheiro vai precisar de ovos crus ou cozidos, certo? É um joguinho. E aí, vamos lá. No bolo. Quando você vai fazer um bolo? Ou sua mãe, né? Eu mesmo assim. Eu não me arrisco muito em fazer bolo. Eu já compro o bolo pronto. Porque eu não me arrisco muito em fazer bolo, não. Mas quando a gente vai fazer bolo, quem gosta de fazer bolo, né? Vai pegar o quê? Ovos, leite, pega aqui, viu? Açúcar, farinha de trigo e vai o quê? Misturar todos os ingredientes na tigela, não é isso? Quando a gente vai fazer um bolo, você vai pegar o ovo cozido ou um ovo cru? Qual será o melhor para fazer? Para misturar lá na farinha de trigo, no leite, no açúcar, para fazer o bolo? O cru ou o cozido? Claro que você vai usar o ovo cru, certo? Vai quebrar ele, eu não vou quebrar esse não, viu? Já não vou desperdiçar o ovo não. Você vai quebrar o ovo e ele vai estar lá cru. Quando o ovo está cru, ele está em que forma? Na forma líquida. E aí, nessa forma líquida, o ovo, ele se mistura mais fácil com os outros ingredientes. Já tivemos uma aula que nós trabalhamos com a mistura, certo? De matérias, certo? Lembra que a gente misturou água com óleo, café com água. Lembra que nós já fizemos essas misturas? Então, quando eu pego o ovo cru, ele vai conseguir se misturar melhor aos outros ingredientes. E ele não vai deixar tanto o sabor do próprio ovo. Já quando eu cozinho o ovo, principalmente quando eu vou lá colocar numa salada, ou cozinhar para comer ele, né, puro mesmo, ou quando a gente frita, né, quando a gente frita, ele deixa de estar no estado líquido, né? E aí o que vai acontecer? Aí, quando ele está cozido, ele está em estado o quê? Sólido. Quando ele está no estado sólido, você consegue misturar ele com outros ingredientes e não perceber a existência do ovo? Não tem como. Quando ele está cozido, mesmo que você misture lá, quem gosta aqui de farofa de ovo, eu adoro farofa de ovo. Então, quando você mistura lá naquela farofa de ovo, você consegue distinguir o sabor e a textura do ovo. Se eu fizer uma salada, eu consigo distinguir o ovo de todos os outros ingredientes da salada. Por quê? Porque ele está cozido, ele está no estado sólido. Ok? Então, por isso que a gente consegue ter essa diferença nas transformações de matérias. Em algumas matérias, quando elas são transformadas, elas não retornam mais ao seu estado original ou ao seu estado primitivo. Um exemplo mesmo é o ovo. Depois que eu cozinhar esse ovo, vai voltar a ser líquido? Não volta mais. Certo?
Então, algumas transformações, elas são chamadas de transformações irreversíveis. Por quê? Porque ela não volta mais para o seu estado original, certo? Um exemplo de transformação irreversível, o ferro, arame, certo? Que a gente tem, se a gente deixar ele exposto à chuva, ao vento, vai acontecer um processo chamado ferrugem. Esse processo chamado ferrugem é a transformação, certo? É a oxidação do ferro. Depois que aquele ferro enferrujou, ele não volta mais ao seu estado original, certo? Por isso que muitas vezes quando alguma coisa enferruja, que a gente tem, né? Enferrujou, a gente não usa mais, certo? Porque ele mudou, certo? Aquela matéria mudou, certo? E daí o que aconteceu? Não volta mais para o seu estado original. Então, aí são transformações irreversíveis, ou seja, que não voltam mais ao estado original. Lembram quando a gente trabalhou as misturas, a gente pegou o quê? O açúcar e misturou com a água. Quando a gente misturou o açúcar com a água, o que aconteceu? Ele dissolveu. Como ele dissolveu, ele não volta mais para o seu estado original, que era o estado o quê? O açúcar em estado sólido. Esse aqui, olha, como a gente vê aqui, ó. Aqui é o açúcar em estado sólido. Quando eu misturo com a água, ou o sal, quando eu misturo com a água, ele vai se dissolver. O sal, se eu colocar aquela água lá com sal e deixar ela evaporar, o sal vai ficar lá no fundo. Ele depois vai solidificar. Só que o açúcar não. Depois que ele dissolveu, ele não volta mais para o seu estado normal. Ou seu estado inicial, na verdade, não é no estado normal. Estado inicial. Então, aí na página 162, você vê aí o exemplo do ovo, certo? Ele cru, ele é gelatinoso, ele tá no estado líquido. E o ovo cozido, né? Depois que eu aqueço ele, certo? Com água, ele vai acontecer o quê? Ele vai mudar de consistência. A matéria vai ser transformada, certo? Outro processo, um processo que transforma a matéria é o aquecimento. Outra é o resfriamento. Vamos lá. Eu pego água e coloco, todo mundo já conhece aí, né? Todo mundo tem em casa no seu congelador. Deixa eu ver se dá para enxergar, né? Aqui são o quê? Cubinhos de gelo. Antes dela se transformar em gelo, ela estava em que estado? Aqui é a água em estado sólido. Antes ela era o quê? A água em estado líquido. Essa transformação ocorreu por causa de que processo? O resfriamento, certo? Aí a água deixou de estar no estado líquido para o estado sólido, ou chamado solidificação, certo? Então, esse aqui, daqui a pouco, se eu deixar ele aqui, pegando um pouquinho desse solzinho que está aqui na minha janela, ele vai voltar para o seu estado original, que era o quê? Líquido. Vou deixar aqui para ver se a gente consegue pegar ele ainda no estado líquido, certo? Então, vamos lá. Para a página 154. Na 154, nós vamos ver aí as nossas transformações reversíveis, ou seja, aquela matéria volta para o seu estado original depois da transformação, que é o que pode acontecer aqui com o nosso gelo, para voltar a se transformar em água no estado líquido, certo? Mas eu tenho aqui no livro de vocês, eu tenho uma amostra aí. O papel sendo queimado. Gente, o papel sendo queimado. Ele transformou o quê? O papel. Quando eu queimei, passei pelo processo de aquecimento, ele fez o quê? Transformou-se em cinzas. Ou seja, essa transformação, certo? Ela saiu de um estado, foi para o outro e ela não vai voltar para o primeiro estado. O papel não vai modificar. Não vai voltar a ser um papel, ele virou cinza,
certo? Então, ele já se transformou em outra matéria. E eu tenho aqui também, quando a gente corta o papel. Eu estou usando exemplos que tem no livro de vocês. Quando eu corto o papel, ele não deixou de ser um papel. Apenas ele mudou de tamanho, mudou de formato, mas ele não deixou de ser papel. Então, é uma transformação o quê? Reversível, certo? Não mudou o seu estado e não mudou a sua matéria. Continuou sendo papel, somente cortado. Agora, quando eu queimo o papel transformou-se em quê? A celulose transformou-se em quê? Em cinzas. Aí já é uma transformação irreversível. Mudou a matéria, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui outros exemplos de transformação. Aqui, a madeira queima e alimenta o fogo. Ocorre uma transformação irreversível, ou seja, a madeira se transformou o quê? Em cinza. Lembra aí do São João? Quando a gente ainda tinha as fogueiras, né? Que esse ano e o ano passado a gente não teve fogueira, né? Por causa da pandemia. Mas nos anos anteriores que vocês tiveram aí as fogueiras, e aí o que acontecia? Tava lá a madeira toda bonitinha, né? Antes de queimar. E quando foi no outro dia que você foi vendo aquela fogueira que colocou na porta, ela estava o quê? Transformada em quê? Em cinzas. Certo? Então, a madeira, quando ela queimou, ela deixou de ser madeira, virou outra matéria, certo? Ou seja, as cinzas. Agora aqui, a tigela de louça quebrada. Transformou-se, ela se quebrou, mas deixou de ser uma tigela de porcelana, de louça, né? De louça. Não deixou de ser. Eu tenho aqui um exemplo. A minha tampa aqui de açucareiro. É de plástico. Tá aqui trincado. Se eu terminar de quebrar esse pedaço aqui, esse material deixou de ser plástico? Não. Apenas se quebrou, mas não deixou de ser plástico. Certo? Continuou sendo a mesma matéria. Não se transformou. Ao contrário de quando quando o material se transforma em outro e não pode voltar mais, certo? Porque aí é irreversível. Vamos lá. Outras coisas que são transformadas, certo? E nós, muitas vezes, nem percebemos. Um processo que vocês também já estudaram é quando a planta transforma a luz do sol em energia, que é o processo chamado de fotossíntese. Através de quê? Ele pega a luz do sol, certo? E aí transforma o quê? Em energia. Ele pega o quê? O gás carbônico que existe no ar. Lembre que o nosso ar é formado por vários gases, dentre eles oxigênio e gás carbônico. Nós respiramos o oxigênio. As plantas retiram do ar o gás carbônico, certo? Através principalmente das folhas das plantas, certo? E faz o quê? Transforma tudo isso em glicose. O que é glicose? É um tipo de açúcar, certo? A glicose vai ser o quê? Utilizada pela própria planta para se alimentar. Lembra que as plantas são seres o quê? Produtores de alimentos. Elas produzem o seu próprio alimento através de quê? Desse processo de fotossíntese. Então, é uma transformação. Ela transforma o gás carbônico, ela transforma a luz do sol em energia para sobreviver, certo? Então, vamos lá. Vocês viram aqui agora a transformação da luz em energia para a planta. Nós temos também aqui, olha, a ação da umidade, que eu já falei para vocês. Tem aqui dois exemplos, né? Uma chave de boca, né? Que aconteceu o quê? Ela estava lá, bonitinha, como diz vocês, de boa. E o processo o quê? De ferrugem, que é quando o ferro reage ao oxigênio, certo? A umidade que tem no ar e oxida,
certo? Essa transformação aí, ela é irreversível. Ele não vai voltar. Depois que ele ficou todo manchadinho, eu vou pegar uma coisinha pra vocês aqui que está enferrujada. Voltei. Gente, aqui, olha. A minha tesoura, se você prestar atenção, ela tá com essas manchinhas pretas. Essas manchinhas aqui, olha. Essas manchinhas aqui já são pontos o quê? De ferrugem. Essa aqui não tem mais jeito. Esses pontinhos aqui, elas não vão sair mais. Eu posso até lixar, mas já foi corroído por esse processo, certo? De oxidação que acontece com a exposição do oxigênio, do ferro ao oxigênio e à umidade, certo? Ele não volta mais o mesmo ferro que era antes. Ele vai estar oxidado. É uma reação química, tá bom? Vamos aí à página 156, que vocês têm aí um experimento. Para esse experimento, que vocês vão observar a transformação, certo? Desse material aí, que é o quê? Uma esponja de alumínio, ou que a gente chama de bombril. Então, vocês vão pegar aí 3 potes de vidro transparente, certo? Com tampa, 3 etiquetas, 3 esponjas, eu falei de alumínio, né? De aço. 3 esponjas de aço. E aí, você vai colocar lá um pote, a esponja seca, certo? Só a esponja, tampa, deixa lá. A esponja úmida, ou seja, um pouco molhada. E outra esponja realmente submersa na água, com um pote cheio de água. E a esponja, certo? De aço lá dentro. E aí, você vai esperar o quê? Vai esperar 5 dias. E depois desses 5 dias, você vai registrar o que aconteceu, certo? Então, aí eu tenho, na primeira, o que aconteceu com a esponja seca? Você vai me dizer o que aconteceu com essa esponja seca. 2, o que aconteceu com as outras 2 esponjas? A que ficou um pouco úmida e a que ficou submersa na água. O que aconteceu com elas? O que será que vai acontecer com elas? E terceiro, a que conclusão você chegou após observar o experimento com as esponjas colocadas sob diferentes condições? Aí você vai me dizer, por que você acha que aconteceu de diferente da esponja que estava seca e das 2 outras esponjas? Você que vai me dizer. E 4, as esponjas passaram por transformações reversíveis ou irreversíveis? Você que vai me dizer. Na página 157, vamos lá. Preencha o quadro de cada fotografia com a letra que corresponde ao tipo de transformação. Letra A, para as transformações irreversíveis, ou seja, o material inicial transforma-se em outros materiais, mas não muda, certo, a sua, que eu posso falar, a sua própria matéria. Continua sendo a mesma matéria, só que em outros materiais, em outras formas. E letra B, transformação reversível, certo? Não ocorre formação de um novo material. Aí eu tenho uma pessoa serrando a madeira, ou uma madeira sendo serrada. A outra tem uma fogueira. E o último é um tecido sendo cortado. A madeira, depois que foi cortada, ela modificou. Ela virou outra matéria. Ela pode ter se transformado em outro material, mas em outra matéria ela não se transformou. Então, ela é reversível, certo? A fogueira se transformou, deixou de ser madeira para ser cinza, e ela não vai voltar a ser madeira. E o último, o tecido sendo cortado, mesmo que eu corte o tecido, ele não vai deixar de ser tecido. Ele vai ser um tecido cortado, transformado em roupa, em pano de chão, em pano de prato, em toalha, mas não deixou de ser um tecido. 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Vocês vão ler esse textinho aqui da página 157 e vão responder as questões A e B, certo? Vocês vão ler esse textinho aí. Página 158.
transformações afetam a qualidade nos alimentos. Vamos lá, galerinha. Nós já vimos que a temperatura muda, certo? A matéria, a exposição à luz e a umidade transformam, né, a matéria. E aí pode acontecer o processo de ferrugem. E o mesmo pode acontecer com os alimentos, que se não forem acondicionados ou guardados de forma correta, eles também sofrem transformações. E aí, nós vamos voltar lá para o nosso assunto de micro-organismos, quando nós falamos dos fungos. Gente, o fungo são o quê? Seres decompositores, que eles vão ficar o quê? Eu pego aqui, olha, o meu pãozinho bonitinho. E se eu deixar ele num lugar úmido, certo? Sem a luz do sol, olha o sol aqui ainda, ele vai acontecer o quê? Vai começar a crescer, certo? Bolor, como tá aí no livro de vocês. O pão todo embolorado, porque que foram micro-organismos que se desenvolveram a partir desse processo que sem oxigênio, certo? Sem oxigênio e sem a luz do sol. Por isso que em algumas embalagens tem lá, coloque esse material em um ambiente seco, à sombra, porque depende do material que ele é feito, ele pode estragar. Vamos lá. Estou aqui com a nossa caixinha de leite longa-vida, como tem aí no livro de vocês. Nessa caixinha de leite, ele vai dizer o seguinte, cadê? Olha aqui, quando ele está aqui embalado, lacrado, certo? Ele pode ser deixado em cima de um armário, dentro de um armário. Inclusive aqui na embalagem tem assim, ó, informações ao consumidor. Colocar em ambiente seco e arejado. Olha aqui, ambiente seco e arejado. E após aberto, consumir em 2 dias, certo? Por quê? Porque depois de aberto, esse leite aqui vai ter contato com os micro-organismos que estão aqui no nosso ambiente, certo? Ele aqui, lacrado dentro dessa embalagem aqui, que é chamada de embalagem longa-vida. Por que ele é uma embalagem longa-vida? Porque aqui dentro, o material que é dentro dessa embalagem, ele é próprio para acondicionar os alimentos e deixar por determinado tempo, certo? Ele protegido dos micro-organismos. E ele tem a data de validade, deixa eu olhar aqui, olha, aqui em cima, né, tem a data de validade, ou seja, até quando esse produto está bom para consumo. Esse leite aqui, que vem nessa caixinha, ele é tratado, deixa eu colocar aqui para vocês, viu? Ele é, olha aqui, tratado termicamente pelo sistema Ultra HT, que é uma temperatura muito alta, certo? E aí depois ele vai para um outro processo que faz com que todas as bactérias que possivelmente se desenvolveriam nesse leite, certo? Elas são acabadas, destruídas com esse processo de ultraaquecimento, tá bom? Ele é um processo, inclusive, mais quente do que a fervura. Então, aqui tem todo esse processo para que esse leite fique nessa embalagem por um bom tempo, certo? Mas depois de aberto, ele vai entrar em contato com os micro-organismos e aí ele tem que ser conservado dentro da geladeira, certo? É essa baixa temperatura que conserva os alimentos, tá bom? Mas aí é por um determinado período também. E aí no livro de vocês tem aí, olha, observando a tabela de validade de alguns alimentos depois de abertos, que tem que ser mesmo mantidos sobre refrigeração. Iogurte, requeijão cremoso, 3 dias. Leite de caixinha, que foi esse que eu mostrei, 3 dias. Mas esse aqui, olha, a embalagem diz que ele só pode ser até 2 dias na geladeira, certo? É esse o prazo que o fabricante desse leite colocou.
Outros podem ter até outros prazos, aí, mas esse aqui está aqui na embalagem, ele me assegura só 2 dias, certo? Do produto intacto, depois de aberto dentro da geladeira. Então, a gente tem que observar isso. Quando a gente estudou lá em geografia sobre os direitos do consumidor, é um direito do consumidor saber a data de fabricação e a data de validade, certo? Como foi feito, os ingredientes que são feitos aqui, olha, o produto. Então, tudo isso, ó, presunto, mussarela fatiado 4 dias, molho de tomate 5 dias, isso tudo na geladeira. Gente, dentro da geladeira também, se você passa do prazo, esses produtos começam a fazer esse processo de fermentação, certo? E vão estragar. Então, mesmo dentro da geladeira, se passar do prazo, certo? Que é estabelecido pelo fabricante, esse produto também estraga, certo? Eu já tive produtos que já estragaram dentro da geladeira. Por quê? Porque eles passam do prazo. Mofam, boloram, criam bactérias, certo? E outras coisinhas que não fazem bem à nossa saúde, certo? Na página 159, temos também um experimento. Eu não costumo passar esses experimentos que a gente utiliza alimentos, certo? Porque eu acredito que sim, que é ruim pegar um produto que era para nossa alimentação e fazer o experimento e depois a gente não vai poder usar ele, certo? Aí tem aí um tomate, uma fatia de pão e uma batata. Vai colocar lá no pote fechado e fechar bem e vai ver o que vai acontecer no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia. Por experiência própria, eu já vi tomate, batata e pão e outras coisinhas mais que começam o quê? No primeiro dia, aí elas vão murchando, saindo líquido dele. E aí depois ele vai apodrecendo, porque é o processo de quê? De decomposição. Os micro-organismos vão estar ali desenvolvendo esse processo. E no último dia ele vai estar lá embolorado, mofado, totalmente estragado, certo? Por quê? Porque dentro desse processo tem os fungos, tem as bactérias que fizeram o quê? O processo de decomposição desse alimento. Faz parte do processo natural. Mas nós não podemos consumir esse produto. Ah, só tinha um pedacinho lá dele com mofo, com bolor, eu vou comer o restante. Não coma. Porque ali, se você pegar ali, tem esporos. Esses esporos, eles já se espalharam por todo o alimento. Gente, olha, vou botar aqui, viu? O nosso gelinho já tá virando líquido. Eu vou botar no congelador, certo? Aí vai ter meu gelinho. Pronto. Na página 160, atenção aos prazos de validade. Vocês também vão ler esse textozinho da página 161 e responder, certo? Essas questões A, B e C desse texto aqui, que é muito simples. Eu acabei de explicar tudo isso. Na 161 também tem outro texto, o que guardar na geladeira. Vocês também vão ler esse texto para observar como devem ser guardados, certo, os nossos alimentos dentro da geladeira. E depois desenhar, certo, como é que é a distribuição do alimento dentro da geladeira, certo? Alguns itens que podem ser guardados na geladeira são aqueles que, se ficarem fora, estragam facilmente. Nosso leite depois de aberto, manteiga, ovos, queijo, linguiça, algumas frutas e vegetais mais sensíveis precisam ser colocados na geladeira para que durem muito tempo. Presunto, salsicha, esses embutidos todos precisam de geladeira, certo? As prateleiras mais altas da geladeira são as mais frias, certo? Por quê? Porque o congelador, certo? Tá aqui, nessa parte de cima, tem uns que o congelador não é meio separado, né? É na mesma porta, só tem uma divisãozinha. E aqui
em cima ele é totalmente congelado. Por quê? Porque é para produtos durarem mais tempo. Quando o alimento passa pelo processo de congelamento, ele dura mais, certo? O congelamento, só que tem, assim, tirou aqui, olha, eu tô aqui com esse morango aqui congelado. Eu tirei dessa parte de cima do congelamento e passei para a parte de baixo, eu tenho que usar logo. E eu não posso botar ele aqui embaixo e depois recongelar. Não, nem posso tirar da geladeira, do congelador, deixar lá aqui fora em temperatura ambiente e depois voltar no congelador. Porque aí o processo dos micro-organismos aqui fora, certo? Já começou a trabalhar nele. Então, não vai adiantar eu ter guardado aqui, botar lá fora e depois botar aqui de novo. Não, tirei daqui, já uso. Tirei do congelador, eu já tenho que usar. Ok? A parte de cima da geladeira é a mais fria. Depois ela vai descendo. Aí não tem aquela gaveta lá embaixo da geladeira? É pra gente colocar frutas, verduras. Por quê? Porque também o processo de resfriamento de alguns produtos, se for muito frio, também vai queimar o produto, certo? Porque que o gelo, ele acaba queimando, né? Você nunca vai colocar numa contusão diretamente o gelo em cima. Vai colocar, enrolar um paninho e colocar o gelo. Por quê? Porque o gelo, em contato com a nossa pele, ele queima. E algumas frutas e legumes que são mais sensíveis, no lugar mais frio, ele vai o quê? Queimar, certo? Então, as frutas, legumes, tirando essas que vão para o processo de congelamento, como o morango, que eu deixei aqui as polpas de fruta, certo? Já podem ficar no congelador. Então, o que mais que eu coloco aqui? Nunca forre as prateleiras da geladeira, certo? Deixe elas livres, que é para o ar circular melhor, tá bom? Não entupam a geladeira de coisas, porque você vai gastar mais energia, tá bom? E sempre o congelador tem que ser limpo, a geladeira também, porque mais limpa é melhor para circular o ar e melhor para conservar os seus alimentos. Então, respondam todas as atividades, mandem para mim e até a nossa próxima aula.